Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo bem rapidinho, porque no final do ano eu acabei adquirindo 34 livros pela Shopee e eu paguei nesses livros um valor de R$ 90. Esses livros são de dois sebos diferentes que eu vou deixar pra vocês aqui do lado o nome desses sebos. Um desses livros, que é um lote de 25 livros, eu já tenho mais ou menos noção do título, e são livros de autoajuda, e eu particularmente não tenho preconceito nenhum com autoajuda. Eu vejo que às vezes, quando a gente vai falar de literatura aqui no YouTube, existe algum preconceito, mas gente, a gente tá num país que as pessoas não leem aqui no Brasil. Então, eu gosto muito de livros de autoajuda, eu acho que me ajuda na clínica, eu acho que eu posso passar para outras pessoas para que elas tenham tanto o hábito da leitura quanto o hábito do autoconhecimento. Então, eu peguei esse lote também por conta disso. Mas teve um outro sebo que eu peguei um lote de 9 livros e eu escolhi, assim, a categoria, mas não escolhi o título. Então, eu tava muito ansiosa para que esses livros chegassem. Esses 9 livros chegaram hoje e eu vou mostrar agora cada um deles para vocês. Desses 9 livros eu escolhi a categoria de ficção científica, psicologia e também a categoria de literatura estrangeira. Então eu vou dividir eles por setores e eu vou deixar o melhor pro final, porque teve uma categoria em específico que eu fiquei muito feliz, porque eu não tava esperando isso e foi muito bom. Eu vou pedindo já desculpa pra vocês dos barulhos dos cachorros, dos vizinhos, dos funk, porque é final de ano e final de ano é complicado, o pessoal tá bem animado nas casas e se eu não pegar pra gravar agora eu não vou conseguir gravar depois, então eu já peço desculpa por antemão. Mas vamos começar. O primeiro livro da categoria de psicologia foi esse daqui, que é Para Ser um Bom Avô. E eu achei interessante porque, obviamente, que eu não sou avó, mas quando a gente fala de saúde mental e tratar de outras pessoas, é sempre interessante a gente se colocar na perspectiva do outro. Então, toda leitura que acaba me levando a ver a vida da forma que outra pessoa vê é interessante pra mim quanto terapeuta. Então, eu acho que esse livro vai ser de grande valia dentro da minha clínica, sem contar que, pelo que eu vi, ele parece ser um livro bem fofinho e lembra de memórias, assim, de netos e avós, então eu vou ler ele com certeza e vou trazer resenha pra vocês aqui. Mas como vocês podem ver, os livros estão em excelente estado, não tem rasura neles, eu já dei uma boa folheada ali e eles estão muito bons. A única coisa é que eles têm essas páginas amarelas, a maioria deles, mas eu particularmente gosto, porque eu acho que livros com história são livros mais interessantes, por isso eu gosto tanto de sebo, além do preço, né, que é muito melhor. Mas esse livro parece ser muito fofinho e eu vou trazer a resenha deles pra vocês aqui assim que eu ler. O segundo livro na categoria de psicologia é Os Mistérios do Coração, e ele também foi escrito por um médico e um psicoterapeuta, e ele vai falar dessas questões mentais, então eu achei interessante que são questões mentais e emocionais. Também é um livro que eu vou pegar e vou trazer resenha pra vocês assim que eu ler ele. Para finalizar a categoria de psicologia, o terceiro livro foi A Revolução dos Campeões, também escrito por um médico psiquiatra. Pelo que eu dei uma folheada nele, esse livro vai falar sobre mudança de vida e mentalidade, então parece ser muito interessante, e eu achei interessante porque eu já li vários livros com essa temática, mas livros muito recentes, e eu acho que vai ser interessante para mim ver como era vista essa questão de mentalidade, de mindset, de uma perspectiva de pessoas que escreveram alguns anos atrás. Eu acho que eu não tive contato ainda com esse tipo de literatura, então eu acho que esse livro também vai ser interessante pra gente ver como teve a evolução, ou talvez uma não evolução, no pensamento de mudança de mente e também de mudança de vida em relação a gente realmente, assim, ler um livro e usar esse livro como pontapé inicial pra ter essa mudança de vida. Eu acho que esse livro vai ser bem interessante e assim que eu finalizar, eu trago resenha pra vocês também. Agora, entrando na categoria de literatura estrangeira, eu achei muito legal, porque, como vocês sabem aqui no canal, eu gosto muito de romances policiais. E eu recebi 3 romances que são romances policiais na categoria de literatura estrangeira. E isso me fez ficar muito feliz, principalmente porque esse livro aqui, que é Esfinge, eu tinha comprado quando eu era muito nova, eu não consegui ler, e esse livro se perdeu, eu não sei onde ele foi parar, não sei se foi parar nas mudanças que a gente fez, mas eu havia perdido esse livro, e ele retornou pra mim, e agora com certeza eu vou ler, e ele é sim um livro de mistério e um livro policial. O outro livro é O Sol por Testemunha, que também é um romance policial, e o outro livro, O Segredo Mortal, e eu amei essa capa. Eu gosto muito da capa desses livros antigos que tem essa coisa mais assim vintage de filme antigo, sabe? Eu acho isso muito legal, meio James Bond nos anos iniciais assim. E eu também vou ler com certeza esses romances policiais e vou trazer resenha pra vocês. Mas agora nós vamos pra melhor parte dessa aquisição que eu preciso mostrar pra vocês. Eu fui muito afobada e eu deveria ter gravado eu abrindo, porque eu entrei quase em surto quando eu vi isso daqui. Na categoria de literatura estrangeira, eu simplesmente recebi esses livros aqui,
que são os livros da série do Arquivo X, e eu sou completamente apaixonada por essa série. Eu acho uma das melhores séries de ficção científica que já foram feitas, eu acho ela incrível, eu acho que ela abriu caminho pra outras coisas. E, gente, eu nem sabia que tinha uns livros, eu me senti meio burra, mas eu não sabia que tinha uns livros. E quando eu vi aqui que eu tenho, esse aqui é o 2, esse daqui é o 9... e esse daqui é o 10, e pelo que eu entendi, esses livros são os roteiros dos episódios, então é como se fosse a história do episódio em formato de livro. E pra mim, só por esses 3 livros aqui, essa aquisição já valeu demais, porque eu paguei em todos esses livros R$29,90. Então foi muito bom. Esses aqui com certeza eu vou ler assim o mais rápido possível, acredito que até hoje, e vou trazer resenha pra vocês, porque, nossa, eu fiquei muito feliz com isso aqui. Isso aqui me fez muito bem hoje. Então esse vídeo é um incentivo para que vocês adquiram esses livros de sebos, mesmo que sejam sebos online. Eu sei que às vezes a gente gosta de comprar o livro já sabendo o que a gente vai ler, mas é gostoso o mistério de você não saber o que vai chegar na sua casa, é interessante, e eu acho que você também tem a possibilidade de abrir a sua mente para leituras que você não faria normalmente. E assim a gente vai expandindo o nosso repertório, sabe? Às vezes a gente fica muito preso dentro de uma bolha, e hoje em dia é muito assim. O algoritmo do Instagram te leva para um determinado assunto que você tem interesse, a mesma coisa o TikTok, e enfim. E às vezes a gente sair um pouco da nossa própria bolha é interessante, e nesse caso por um valor bem pequeno. Então eu acho muito legal a gente ter essa experiência de pegar livros que sejam um pouco mais, como eu posso dizer, baratos, bem mais baratos, porque eu acho que eu pagaria em um livro R$29,90 e não em 9. E também tem essa possibilidade de expandir a nossa mente, de ler coisas que a gente não leria normalmente. E é interessante a gente sempre ver a vida de outra perspectiva. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!